Boa noite, povo de Deus, sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Hoje é quinta-feira, mas nós vamos fazer esse culto especial para poder transmitirmos a você a palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração para que eu pudesse abrir, então, não é? Essa nossa reunião, né? Esse nosso compartilhar da palavra de Deus, porque o nosso desejo é transformar as nossas casas em lares e os nossos lares em altares ao Senhor. Eu quero te dizer, seja bem-vindo aí, irmão Timóteo, não é? Deus abençoe, que o Senhor venha nos abençoar, que a presença de Deus esteja sobre nós. Para você, já está aí definido já o tema, né, dessa nossa live, é a presença de Deus. Nós vamos então abrir essa reunião nossa com o Salmo de número 63, Salmo de número 63, não é? Também seja bem-vindo aí, Tiago. Valeu, Tiago, pela força. É isso aí. Salmo de número 63. Também a Patrícia Lopes, seja bem-vinda também, minha irmã Patrícia. Deus abençoe. Salmo de número 63, né? 63, do verso 1 ao verso de número 11. Irmã Luísa Brasil, também seja bem-vinda, em nome de Cristo. Puxa uma cadeira, senta aí. Isso. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. O Salmo de número 63 diz assim: buscando a Deus. É um salmo de Davi. Que eu espero que nessa noite você venha buscar a presença do Senhor, não é? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, né? E o meu corpo, ele almeja como terra árida, exulta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre bem dizer, enquanto eu viver em teu nome. Levanta as mãos como de banha e de gordura, e farta-se a minha alma. E como de júbilo nos meus lábios, a minha boca te louva. E no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu tens sido auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. E a minha alma pega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão, e nas profundezas da terra serão entregues ao poder da espada. E virão a ser pasto de chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, glorificar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Né? Que salmo maravilhoso, que bênção do Senhor, né? Que bênção maravilhosa do Senhor. O Deus maravilhoso, não é? Esse Deus que entra com providência, esse Deus que merece ser louvado, esse Deus que merece ser glorificado com as nossas ações, com as nossas atitudes. Davi, nesse salmo, enquanto ele estava no deserto, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. Que tal nós buscarmos a presença do Senhor agora em oração? Que tal você curvar a sua fonte e abrir o teu coração e dizer para ele: Senhor, aqui nós estamos para poder te adorar, para poder te bendizer. Faça isso aí na sua casa, faça isso aí com seus parentes, com seus familiares. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos ser canal de bênção em tuas mãos. Desejamos, meu Pai, que seja o Senhor a abençoar a nossa vida. Estende a tua mão poderosa, a tua mão de poder, meu Pai, e vem fazer, Santo Deus e Pai, Senhor, desse momento, um momento cheio da tua presença, para que as nossas casas, Senhor, sejam transformadas em lares, e os nossos lares sejam transformados em altares para a glória do teu santo nome. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. O tema desta noite é presença de Deus, não é? Deus colocou no meu coração a palavra dele, que está em 2 Samuel,
2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 10, 11 e 12. São apenas 3 versículos. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 10, 11 e 12. Você encontrou? Nós vamos começar com essa leitura da palavra do Senhor. Diz 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 10. Você encontrou? Quer que espere mais um pouco? Espero você encontrar, sim, claro que espero. Nós estamos com o intuito da Igreja de Nova Vida em Amendoeira, que a sua casa seja transformada num lar, lugar de aconchego, lugar de abrigo, onde a palavra de Deus venha trabalhar no teu coração, fazendo desse lar um altar ao Senhor. Isso, 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 10, diz assim: Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, quantos meses? Diga aí para a pessoa que está do teu lado, 3 meses. Isso, 3 meses. A arca do Senhor, que representa a presença de Deus, ficou 3 meses na casa do geteu Obed-edom. E diz a palavra do Senhor, olha, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. E diz o verso de número 12, então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E foi, pois, Davi com alegria, e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Nessa noite, meu querido, minha querida irmã, eu quero te dizer, à luz das Sagradas Escrituras, que Deus tem poder para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. A bênção do Senhor está aqui, amados, relatado, através da presença de Deus. A arca do Senhor representava a presença de Deus. A presença de Deus na casa desse homem chamado Obed-edom, a qual essa presença, essa arca passou apenas 3 meses. 3 meses. E o Senhor abençoou a casa dele. Diz a palavra do Senhor, olha, o Senhor o abençoou, ou seja, Obed-edom foi abençoada pelo Senhor, e o Senhor não abençoou somente a vida de Obed-edom, não. O Senhor abençoou toda a sua casa. Olha que maravilha. A presença de Deus ali na casa de Obed-edom, e Deus, em 3 meses, abençoa a casa de Obed-edom, a família de Obed-edom. O que eu quero conversar com você nessa noite é possível que a presença de Deus esteja dentro de uma casa, dentro de um lar, e essa pessoa não ser abençoada? O que você acha? Você acha que é possível? Hein? Eu quero, à luz das Sagradas Escrituras, como eu convidei você, fazer essa comparação entre esta casa aqui de Obed-edom, que a presença de Deus, através da arca, passa 3 meses lá, e eles são abençoados, tanto Obed-edom como a sua família. Mas há um relato bíblico em que esta mesma arca representando e simbolizando a presença de Deus, também esteve numa outra casa. E não esteve numa outra casa 3 meses. Esteve numa outra casa durante 20 anos. Durante 20 anos, a arca do Senhor, representando a presença do Senhor na terra, esteve dentro de um lar de um homem durante 20 anos, e o relato bíblico não fala nada de bênção. O relato bíblico não diz que, por causa da presença de Deus dentro da casa desse homem durante 20 anos, ele foi abençoado. Por causa da presença de Deus através da arca da aliança na casa desse homem, a família dele foi abençoada. Não. Pelo contrário. A Bíblia me diz que houve lamentação. Olha só, eu vou com você, então, a palavra de Deus, em 1 Samuel, você está em 2 Samuel, vá até 1 Samuel, capítulo de número 7.
E, por gentileza, versículos de número 1 e versículos de número 2, para que, à luz das Sagradas Escrituras, nós possamos salientar no nosso coração que é possível, sim, que a presença de Deus esteja dentro de uma casa, mas que a pessoa não seja abençoada. Olha só que coisa séria. Pegue aí a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 7, verso 1 e verso de número 2, diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab e no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a quantos anos? Quantos anos está escrito aí na sua Bíblia? Está escrito 20 anos. Os dias se passaram e a arca da aliança, a arca do concerto, a arca de Deus, que representa a presença de Deus, estava dentro da casa de Abinadab, onde Eleazar foi consagrado para cuidar dessa arca, e diz que durante 20 anos ela ficou lá. E toda a casa de Israel dirigia o quê? Lamentações ao Senhor. Meu Deus! A presença de Deus está na casa de Abinadab. A presença de Deus, através da Arca da Aliança, está aqui dentro desta casa. E a única coisa que o relato bíblico de 1 Samuel 7 diz é que havia lamúrio, havia lamentações. Não está descrito assim como está descrito aqui na casa de Obed-Edom, em 2 Samuel 6, não é? Verso 12, então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem, por amor à arca de Deus. Não, aqui está dizendo, olha, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia-se lamentações ao Senhor. Então é possível que a presença de Deus esteja dentro de uma casa, mas que essa casa não seja abençoada pelo Senhor. Mas por que então? Porque uma casa, a presença de Deus fica e é abençoada durante apenas 3 meses, e uma casa onde 20 anos a presença de Deus fica e não é abençoada. Primeiro eu quero fazer o pano de fundo. Por que essa arca chegou aqui à casa de Abinadab? Tá bom? O pano de fundo é que Ofni e Finéias, eles, filhos do sacerdote Eli, que não tinham nenhum compromisso com Deus, não tinham temor a Deus, eles vão para uma guerra contra os filisteus. E eles levam a arca, que representa a presença do Senhor. Eles levam a arca achando que, porque a arca está ali junto com eles, eles vão ser vitoriosos. Mas o que acontece é um fato que eles são derrotados, tanto Ofni como Finéias morrem nessa batalha, não é? Perdem a sua vida, a arca é capturada, os filisteus levam a arca lá para a cidade deles, para o templo de Dagon, não é? E a notícia chega então até o sacerdote Eli. O sacerdote Eli já é velho, de idade, seus olhos já estão já quase escurecendo, ele está na cadeira, e alguém chega para ele e diga, olha, os seus filhos morreram na batalha. Aquilo é um choque para ele. Mas quando dizem para ele, e a arca do Senhor foi levada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Sua nora, que está ao lado de Eli, vê aquela circunstância, aquela situação, começa a ter dores de parto, ela dá à luz ao seu filho e ela coloca o nome do seu filho de Icabor, que quer dizer, foi embora a glória do Senhor. Agora, a arca foi levada, capturada lá para os filisteus. Os filisteus colocam no templo de Dagon.
E quando eles colocam a arca do Senhor, que representa a presença do Senhor, a estátua de Dagon, uma estátua enorme, cai por terra. Eles acordam com aquele barulho, se levantam e botam a estátua de novo de pé. E quando eles vão dormir, simplesmente quando eles acordam no outro dia, a estátua está com o pescoço cortado, a cabeça lançada fora, os seus braços, as suas mãos cortadas e lançadas no linear daquele templo. Porque na presença do Senhor, só Deus, Ele é o Senhor. E Ele demonstra isso. Ele se permitiu, não foram os filisteus que capturaram a arca, foi Deus que permitiu que os filisteus levassem a arca. E agora, aquela arca que representava a presença de Deus estava ali, mas não deveria estar naquele lugar. E o Senhor começa a ferir os filisteus, os príncipes, os sacerdotes, né? De cima da cabeça com tumores. Aqueles tumores vão explodindo, aqueles tumores vão causando dor. E eles vão querendo se livrar da arca do Senhor. Colocam numa carroça com boi e vão levando pela cidade. Só que a cada cidade que aquela arca vai passando, as pessoas daquela cidade começam a receber aquela praga, aquelas chagas, aqueles tumores, e eles ficam querendo se livrar da arca, e eles oferecem ofertas pelo pecado deles, oferecem ratos de ouro, oferecem tumores de ouro, segundo o número da cidade, e deixam essa arca num lugar que fica perto de Kiriat Jearim. Kiriat Jearim era uma condição que eram uns montes, uns outeiros, que ficavam perto ali de Judá, sabe, perto de Jerusalém. Então eles deixam a arca lá. E as pessoas dali, daquela região, começam a olhar e dizem, olha, é a arca do Senhor, eles abandonaram. E chegam para perto da arca. E diz a palavra do Senhor que 70 homens, eles ficam curiosos. E eles se aproximam da arca e querem olhar o que tem dentro daquela arca. Eles tiram a tampa da arca, que chama-se propiciatório, e eles olham para dentro daquela arca. E ali, naquele momento, 70 homens são feridos e morrem. 70 pessoas. Isso está registrado aí em 1 Samuel, capítulo 6, verso de número 19. Acompanha aí, você está no capítulo 7. Olha, o capítulo 6, veja o verso 19, que diz assim, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande mortifício entre eles. Agora, eles querem saber o que vão fazer com aquela arca, que já morreram 70. Então se lembram de Abinadab. Abinadab é um sacerdote. E eles vão até a casa de Abinadab. E diz a palavra do Senhor que esses homens que sobraram, eles consagram Eleazar, filho de Abinadab, a guardar a arca. E ela vai ficar ali em Kiriat Jearim 20 anos. 20 anos a arca que representa a presença do Senhor ali naquele lugar. 20 anos, Eleazar, Abinadab, toda a família compartilhando da presença do Senhor naquela casa por 20 anos. Mas a única coisa que acontece nesses 20 anos é o que relata o verso de número 2. 1 Samuel 7, verso 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos, a presença de Deus em uma casa, mas a única coisa que se ouve são lamentações. 20 anos que aquela casa, junto ali de Eleazar, Abinadab, recebe, e são 20 anos que essa condição de lamentações acontece. Agora, meu irmão, minha irmã, Davi, ele consegue conquistar a Jerusalém, cidade de Davi, não é? E ele
deseja trazer a arca para o tabernáculo, um lugar que ele formou para colocar ali a presença de Deus. E ele junta ali 30 mil homens, ele vem com louvores, ele vem com os escolhidos. Esse número 30 mil nós achamos em 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 1. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 1, diz assim: tornou Davi a juntar todos os seus escolhidos de Israel em número de 30 mil. E eles vão então lá à casa de Abinadab. Eles vão lá buscar a arca. E quem vem trazer a arca vão ser, aqui o relato bíblico, que 2 filhos daqui de Abinadab, não é? Vão ser Uzá e Aiô, diz o verso de número 3. 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 3. E puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Agora, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, estão levando esse carro com a arca e Davi e esses 30 mil pessoas ali ao longo de todo esse trajeto, observando a arca passar, né? A presença de Deus, aquela que simbolizava a presença de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que quando eles chegaram aqui numa eira, né? Na eira de Nagom, olha o verso de número 6. 2 Samuel, capítulo 6, verso 6. Quando chegaram à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Os bois vão tropeçar, a arca vai cair de cima desse carro, e aqui Uzá, diz a palavra do Senhor, ele coloca as suas mãos na arca. E diz a palavra do Senhor, meu querido, minha querida irmã, no verso de número 7, olha só, verso de número 7, 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Meu Deus! Nós temos dois problemas aqui para entender. O primeiro é porque a casa de Abinadab, durante 20 anos, não foi abençoada. E o segundo é, por que um homem que está vendo que os bois tropeçaram e vai colocar a mão na arca para evitar que a arca caia, não é? Despenque dali daquela eira, ele vem a morrer, não é? Temos essas duas perguntas. Engraçado é que o que quer dizer eira de Nagom. Eira de Nagom é aquele lugar que não pode tropeçar. Você veja que justamente naquele lugar que não podia tropeçar, os bois tropeçaram. E Uzá vai colocar sua mão e vai ser ali fulminado, vai morrer, não é? Ali naquela condição. Mas por quê? Por que aconteceu isso? A Bíblia vai me dizer aqui, olha, esse verso de número 7, ela nos dá uma pista. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta o quê? Irreverência. Irreverência, ou seja, por essa falta de cuidado, não é? Por essa falta de cuidado, né, de usar. Falta de cuidado de quê? De não prestar atenção no boi tropeçar? Não. Falta de cuidado de querer colocar a mão aonde ele não poderia colocar. Talvez, por causa do número de pessoas, 30 mil pessoas que Davi tinha colocado ao longo, ele queria demonstrar uma intimidade para com Deus, porque a arca representava a presença de Deus, intimidade essa que ele não tinha na sua casa. Se lembra? Ele é filho de quem? De Abinadab. E a arca estava onde? Na casa de Abinadab. Talvez Uzá, ali crescendo na casa de Abinadab, ali acostumado àquela condição da presença do Senhor estar, talvez
Uzá não tivesse reverência àquela condição da presença do Senhor, não desse valor à presença do Senhor. Mas ali na frente de todas aquelas pessoas, ele queria demonstrar uma intimidade com Deus que ele não valorizou, que ele não tinha antes, que ele não aproveitou enquanto estava lá na casa dele. Pastor, pode uma casa ter a presença de Deus e as pessoas não valorizarem essa presença? Pode, claro que pode. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra. E através da palavra do Senhor, a presença do Senhor se faz presente. E pode ter muitos que não valorizam. Pode ter muitos que só ouvem, mas não escutam. Só estão observando, mas não valorizam. Tem pessoas que a esposa é cristã, mas o marido ainda não valoriza a presença de Deus que está na vida da pessoa. E porque a vida dessa esposa que está no lar, a presença de Deus está nesse lar. Mas tem pessoas, talvez filhos, talvez marido, talvez familiares, que estão debaixo do mesmo teto, na mesma casa, mas não valorizam a presença do Senhor. Porque não estão dando ouvidos, não é? E como usar alguma vez na vida, vão querer demonstrar uma intimidade que não tem. Eu conheço várias pessoas que não têm o temor do Senhor, no sentido de querer andar segundo os mandamentos do Senhor, mas que falam quando encontram um cristão e dizem dialetos cristãos, como a paz do Senhor. Eles sabem falar, mas não querem viver. Então, usar que na sua casa tinha a presença do Senhor, mas não a valorizou, não aproveitou aquela presença para ter intimidade, para estar diante do Senhor, lá fora, diante dos olhos daquelas pessoas, quis demonstrar uma intimidade que ele não tinha. Essa irreverência, essa falta de temor, essa falta de cuidado, acendeu a ira do Senhor e o Senhor o fulminou. Agora Davi para, e Davi, que estava muito alegre em trazer a presença do Senhor lá para a cidade de Jerusalém, ele diz, espera aí um instante, eu preciso levar essa arca para algum lugar, eu não posso continuar prosseguindo, porque Deus não está gostando de alguma coisa aqui. E talvez Davi de longe deve ter visto a beira daquela estradinha ali, e ele viu a casa de Obed-edom, o geteu. E ele bate na porta de Obed-edom, Obed-edom, quando vai atender, é o rei. Obed-edom, naturalmente, deve ter se ajoelhado, deve ter ali. E Davi pede para Obed-edom deixar aquele patrimônio, a arca de Deus, a presença de Deus na sua casa. Casa humilde, casa simples. Mas Obed-edom abre a sua casa. Obed-edom, ele é um geteu, Obed-edom, ele é convertido ao judaísmo, um novo convertido, não é? Ele começa, então, a ter aquela condição ali, e a arca do Senhor é trazida para dentro da casa de Obed-edom. E acontece alguma coisa dentro daquela casa de Obed-edom, diferente da casa do sacerdote Abinadab, diferente da casa do Uzar, do Aiô, do Eleazar, diferente. Por quê? Porque aqui Obed-edom valoriza a presença de Deus. Talvez tenha colocado a arca do Senhor no lugar de destaque. Ali é a arca do Senhor, é a presença de Deus. A Obed-edom, amados do Senhor, ele faz algo que agrada a Deus. E diz a palavra do Senhor, olha, verso de número 10, 2 Samuel 6, verso de número 10, diz assim, não quis Davi retirar-se para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, quantos meses? Quantos? Diga aí para o seu irmão aí que está do teu lado, diga aí para essa pessoa, 3 meses. Quanto tempo ficou lá na casa de Abinadab? 20 anos. E aqui na casa de Obed-edom ficou 3 meses.
E diz a palavra do Senhor, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. E 3 meses ele foi abençoado, a sua casa foi abençoada, seu plantio foi abençoado, sua agricultura foi abençoada, seus filhos foram abençoados, seus animais foram abençoados, sua vida financeira foi abençoada, toda a sua família foi abençoada por causa da presença de Deus, que representava aquela arca. Mas por quê? Na casa de Obed-edom, Deus abençoa, e na casa de Abinadab, que é sacerdote, Deus não abençoou. Por que na casa de Obed-edom, que passou só 3 meses, Deus abençoa, e na casa de Abinadab, que passou 20 anos, só teve lamúrio, lamentações? Por quê? Olha só, vamos ver o significado dos nomes. Abinadab, ele quer dizer, meu pai é nobre, no hebraico. Meu pai é nobre. Talvez a Abinadab, pela posição que tinha, você veja que os homens foram até a casa de Abinadab para saber o que iam fazer com a arca, o que iam fazer com aquela situação. Talvez pela condição da postura social dele, ele estivesse com seu coração muito cheio, não é? E talvez o coração muito cheio de Abinadab também tenha transmitido a Eleazar, a Ur, não é? E a Iô, essa mesma condição, e eles não valorizaram a presença de Deus. Mas na casa do Geteu, na casa de Obed-edom, 3 meses, e Deus abençoa a vida de Obed-edom. Sabe o que significa esse nome, Obed-edom? Obed significa servo, e Edom significa vermelho, ou seja, servo vermelho. A presença de Deus está numa casa durante 3 meses, mas nessa casa em que a presença de Deus está, tem ali um servo. Tem ali alguém que é convertido mesmo ao Senhor. Alguém que valoriza a presença de Deus. Você já percebeu a diferença que é quando uma pessoa está no mundo e quando ela se converte ao Senhor? Como que aquele primeiro amor da pessoa, a pessoa se entrega, a pessoa busca, a pessoa anseia por estar nos cultos, a pessoa fica desejoso por estar na presença de Deus. Como isso é bom, como isso é gostoso, como isso é diferente na vida da pessoa. A pessoa tem gratidão no seu coração, porque outrora andava longe, entristecia o coração de Deus, mas agora ela quer achar de todo jeito para poder agradar e alegrar o coração do Senhor. Agora, uma pessoa que nasce num lar cristão, num lar de uma religião, não foi a escolha da pessoa. Os pais delas escolheram servir ao Senhor. E talvez os pais não conseguiram transmitir com habilidade, porque na realidade não é o homem que convence, quem convence é o Espírito Santo, que convence do juízo, da justiça e do pecado. E talvez a pessoa, ao nascer no meio dessa família evangélica, não foi ela que escolheu, foi o pai dela que é a mãe dela que é um tio, é um sobrinho. Ela está sendo, não é? Mas ela ainda não tem aquela condição da entrega. Ou então tenha se acostumado muitos anos. Talvez no primeiro ano, Abinadab e seus filhos valorizaram. Mas passaram 12 meses, depois 24, 36, 48, passaram-se 20 anos. E talvez eles tenham se acostumado com a presença de Deus. Tem muita gente que se acostuma com a presença de Deus. Tem muita gente que começa a se acostumar com essa situação e acha que a presença de Deus sempre vai estar ali para que no momento em que ele precisar, necessitar, então eu corro lá e busco. Mas não valoriza. Eles vão para os cultos, eles servem ao Senhor, mas tudo automaticamente. Já passou a ser algo prático, algo que fazem diariamente. E por fazerem algo diariamente, já virou um hábito, já virou ali alguma coisa que eles não estão mais valorizando. Não é? Obed-edom, não. Obed-edom, o nome já diz, era servo.
Ele tinha no seu coração o desejo de servir. E servo é aquele que se humilha. Servo é aquele que busca, né? Procura obedecer. Servo, ele tem essas características, né? Servo se entrega, servo é sincero, servo é dedicado, não é? Servo, ele se entrega, servo, ele obedece. Obededom obedecia. Era servo. Se entregava e buscava. Que tipo de fase você está vivendo na sua vida? Será que você já está acostumado com a presença de Deus? Será que você já está acostumado a estar aí à igreja e vai à igreja simplesmente porque você tem que ir, né? E hoje tem culto, hoje eu tenho que ir à igreja. Ou será que você, no seu coração, diz: ah, hoje tem culto, e como o salmista diz, alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que essa chama, não é, acende dentro de você? Será que você tem postura, tem comportamento de servo, como Obed-edom? Ou você tem postura e comportamento como Abinadab, que há 20 anos a arca estava ali, como Uzar, há 20 anos aquela arca estava ali na casa, e ele se acostumou com aquela arca na sua casa, não é? Olha, ser servo faz a grande diferença, né? Servir o Senhor de todo o seu coração faz a grande diferença. Você pode dizer isso à pessoa que está aí perto de você? Diga para ela, ó, servir ao Senhor de todo o seu coração faz a grande diferença. Obed-edom serve ao Senhor por 3 meses. E talvez Obed-edom acordasse de madrugada, se ajoelhasse, se entregasse ao Senhor e dissesse: Senhor, a melhor coisa que eu tenho aqui na minha casa é a tua presença. A arca, a presença de Deus na casa de Obed-edom, transformou a casa de Obed-edom no lar. E Obed-edom pegou aquele lar ali e transformou o seu lar no altar ao Senhor. Obed-edom agradecia, Obed-edom era satisfeito, Obed-edom vinha, cuidava da lavoura, cuidava dos animais, cuidava da casa, mas estava cuidando da arca de Deus, zelava, valorizava pela presença do Senhor. Ah, meu irmão, que você seja servo e que você valorize a presença do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Que você valorize esses momentos dessa oportunidade. Nós estamos no ano da oportunidade e vivemos essa oportunidade maravilhosa de termos, né, diante de nós, das nossas casas, essa condição de termos a presença do Senhor. E nós temos que valorizar. Obed-edom valorizou, sim. Ele valorizou, sabe? Ele valorizou. Tem pessoas que se acostumam com a presença de Deus, e não mais reverenciam a presença de Deus. Tem pessoas que perdem os valores, não dão mais valor à presença de Deus. 20 anos, aquela arca na casa de Abinadab, 20 anos. E ele não valorizou mais. Só houve lamentações. É lamentável saber que às vezes tem cristãos e crentes que não valorizam a presença do Senhor, a palavra de Deus, a oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, não é? Tem gente que não valoriza. Olha, o filho de Abinadab, lá na eira de Nacon, que quer dizer que não pode tropeçar, lá foi que os bois tropeçaram e ele quis demonstrar uma intimidade que não tinha. E morreu por isso. Quantos crentes tropeçando, né? Quantas vezes tropeçamos? Chega aqui. Se aproxima. Deixa eu perguntar para você. Como é que está o seu comportamento diante da presença do Senhor? Porque nessa tarde, enquanto eu meditava nessa palavra, eu perguntei para mim mesmo, no meu coração, como é que está o meu comportamento diante da presença de Deus? Será que eu já me acostumei? Ou será que eu valorizo? Porque a diferença está em você valorizar
como você serve, como você se comporta, como você se coloca, não é? Como você trata a presença de Deus na sua vida. Obed-edom tinha reverência àquela presença do Senhor. Ele, quando Davi vai fazer a escala lá no templo, ele e os seus filhos vão ser chamados e vão ser escolhidos para serem porteiros do templo, da porta do sul, da casa do depósito. Ele vai ser chamado para ser levita, por causa do comportamento, por causa do trato. Como é que você está? Você tem visto a bênção do Senhor aí na sua casa? Há quanto tempo? Porque aqui a Bíblia me diz que ele, Obed-edom, viu a bênção do Senhor. E a partir da influência de Obed-edom, o coração de Davi se alegra e Davi vai buscar a arca. Só que agora Davi vai fazer de maneira diferente. Davi não vai copiar a mesma coisa que os filisteus fizeram, colocar num carro de boi, embora sendo novo. Não. Havia um termo na lei do Senhor para trazer a arca. A arca, a presença do Senhor, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, diz o Senhor. Não é? Êxodo 25, verso de número 13 e verso de número 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você pode ver aí? Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 13, verso de número 14 e 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. E farás também varais de madeira de acácia, e cobrirás de ouro, e meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para levar por meio da arca, e os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Dentro daquela arca tinha as 2 tábuas das leis, o bordão de Arão, e um pote com maná, que Deus durante 40 anos alimentou o seu povo. Não era preciso aqueles homens, curiosidade, sem permissão de Deus, tentarem olhar para dentro daquela arca. Não era preciso tentar colocar a mão, porque ele não era sacerdote, ele não era da tribo de Levi, não é? A maneira correta de se buscar a presença de Deus é através das instruções da palavra do Senhor. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos compartilhar a palavra de Deus. Precisamos permitir que a palavra de Deus entre em nossas casas, para que a presença de Deus venha contagiar os corações. Agora Davi faz a coisa certa. Agora Davi vai fazer a coisa correta. Olha só o que diz a Bíblia. Verso de número 13, para nós encerrarmos aqui. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 13. Sucedeu que quando os levavam à arca do Senhor, tinham dado 6 passos e sacrificava ele bois e carneiros cevados. Eles davam 6 passos e no 7º passo ali sacrificava carneiros, ali sacrificavam bois, Davi dançavam, né? Estava com uma estola ali sacerdotal, uma estola de linho puro. Como é que estão as suas vestes? Como é que está o seu comportamento? Como é que está a sua reverência? Valorize a presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que eu posso compartilhar essa palavra com você e posso sentir a presença de Deus aqui na minha vida, na minha casa, sobre a minha família. Eu creio e espero que você também esteja sentindo a presença de Deus aí, sabe? A presença de Deus.
E eu quero incentivar a você a ler a palavra de Deus, quero incentivar você a orar, quero incentivar você a buscar a presença de Deus. Não importa há quanto tempo você é cristão, se é há 20 anos, se é há 3 meses, valorize essa oportunidade. Valorize. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar? Vamos? Convide aí a pessoa que está ao seu lado para junto nós orarmos ao Senhor. Orar é abrir o coração, orar é rasgar o nosso coração, orar é falar para Deus, Deus, eu estou entendendo, eu agora estou entendendo, talvez você esteja aí e você não esteja demonstrando, né, de todo o seu coração, que você valorize. Mas diga para ele, eu quero aprender a valorizar, Senhor. Senhor, eu desejo aprender a valorizar. Valorizar, Santo Deus e Pai, Senhor, a tua presença. Valorizar, Senhor, esta oportunidade que nós temos. Valorizar, Senhor Deus, essa oportunidade maravilhosa que nós temos, Senhor. Valorizar, Senhor, essa oportunidade, meu Deus, que nós temos de poder orar, falar contigo, estarmos ligados, Senhor, estarmos ligados naquele que nos fortalece, naquele que nos traz paz, naquele que aquieta o nosso coração, aquele que traz paz à nossa alma, aquele que nos permite, como um aconchego no colo, nos teus braços, como uma criança que se aquieta nos braços da sua mãe. Eu desejo me aquietar em teus braços, eu desejo valorizar, Senhor, esses momentos, ó Pai. Eu quero estar na tua presença. Meu Senhor, toma esse meu irmão, toma essa minha irmã, Senhor, toma a casa dele, a casa dela, meu Pai, que a tua presença venha fazer a diferença no lar, meu Pai, transformando a casa num lar, transformando o lar num altar, transformando a vida de cada um de nós. Transforma a nossa vida, Senhor, porque nós necessitamos ser transformados para valorizarmos, para dar valor, Senhor, para poder estarmos na tua presença. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Jesus. Jesus, estamos aqui, Senhor, para ser canal de bênção em tuas mãos. Estamos aqui, Senhor, desejosos para poder aproveitar, Senhor, poder valorizar, Senhor, poder glorificar, Senhor, o teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa o nosso lar. Nos abençoa, Jesus. Nos abençoa, Senhor. Abençoa essa nação, Senhor. Abençoa o presidente, meu Pai. Abençoa, meu Pai, os ministros. Senhor, coloca homens, Senhor, que sejam fiéis, meu Pai. Homens com interesse de coração, Senhor. Homens com sinceridade, Senhor. Para que possamos, Santo Deus e Pai, sermos temente a Ti, meu Pai. E temente a Ti ter a Tua presença. E tendo a Tua presença, possamos, Senhor, independente das circunstâncias, ter a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Abençoa essa pessoa, Pai, que está na linha de frente, meu Pai, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão trabalhando, Senhor, na limpeza, na manutenção dos hospitais, aqueles que estão trabalhando nos hospitais de campanha. Abençoa, Santo Deus e Pai, aqueles que estão entubados, meu Pai, os familiares, meu Pai, conforta, consola. Senhor, perdoa os pecados da minha família, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados desse município, perdoa os pecados dessa cidade, perdoa os pecados da nossa nação, Senhor. Perdoa os pecados da igreja, meu Pai. E abençoa a nossa vida, meu Pai. Abençoa meu irmão. Abençoa minha irmã, Senhor. Que ele, que ela possam valorizar a tua presença, Pai. E que na tua presença, meu Pai, possamos estar, Senhor, para sermos alegres, felizes. E possamos contagiar outras pessoas, Senhor, a desejarem, Senhor, a tua presença. Porque a tua presença é melhor do que o ouro, a tua presença é melhor do que a prata, a tua presença é abençoada. Diga amém, diga glória a Deus, meu irmão, diga aleluia ao Senhor. Isso, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Rei da Glória. Eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua família, eu profetizo sobre a tua casa do Senhor, hão de se fazer presente, por causa da presença do Senhor. Eu quero abençoar a tua vida, não é? Em nome de Cristo Jesus. Eu desejo que a tua casa, a tua família esteja a bênção do Senhor. Tá bom?
Olha, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre tua vida, sobre tua alma, sobre o teu espírito. Diga amém, diga eu recebo, diga glória a Deus. Isso. Que Deus te abençoe. Compartilhe, tá? Essa live. Compartilhe. Não esqueça de botar ali no sininho, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, tenha uma ótima noite. Muito obrigado aí pela presença. Que Deus venha abençoar a sua casa, o seu lar. Deus, através da palavra dele, está transformando a tua casa num lar verdadeiro e o teu lar no altar ao Senhor. Deus te abençoe. Fique com a paz, com a graça do Senhor nosso Deus. E até a próxima live. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus.